Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Vinícius, sou professor de Sociologia aqui em Osasco e esse é o canal Conversa de Professor. Eu fiquei um tempinho sem postar vídeos, né? Indo contra até o que eu tinha me proposto a fazer, pelo motivo de que quando eu terminei o ano passado, foram muitos conflitos, questões na escola, estou com duas escolas, né? E quando eu saí de férias, eu quis não pensar em nada, né? Voltei já para a questão da nossa luta política importante. Participei do congresso da APOESP, o qual postaria um vídeo específico sobre ele. Mas hoje é um vídeo de desabafo importante, né? Porque hoje, dia 3 de março, talvez você veja esse vídeo num outro momento, né? Mas esse vídeo estou falando sobre o dia 3 de março, o dia das manifestações contra a reforma da Previdência do Estado para os servidores, que será realizada, né? Já que foi aprovada por meio da emenda 18, né? Que foi pautada no ano passado. Essa reforma que propõe aumentar o tempo de trabalho dos servidores, aumentar a contribuição deles, dos ativos e inativos, e diminuir a aposentadoria, porque agora já não terá mais aposentadoria integral, ao menos aqueles que entraram antes de 2003, né? Mas para a maioria que entrou depois de 2003, a média será uma média de 60% de todas as contribuições, de maneira que o seu salário ficará menor, havendo também aqueles que recebem aposentadoria e pensão, como é comum com as mulheres, né? Elas terão redutores em um dos seus benefícios, né, dos seus direitos, né, ou na pensão ou na sua aposentadoria. Então, de maneira geral, não vou especificar isso nesse vídeo. É isso, uma reforma que veio piorar o servidor público, a vida do servidor público. Mas será que isso é bom? Será que era necessário? Será que a maneira que o governo tratou os manifestantes da maneira correta? Eu vou passar alguns vídeos e peço que vocês assistam esses vídeos. E depois que eu passar, eu vou comentar um pouco para fazer essa reflexão tão importante sobre o servidor público e, em particular, o professor. Tudo bem? Vamos assistir os vídeos. Pessoal, estou aqui com o Eliezer, que está machucado. Eliezer, você podia dizer a sua profissão e por que você está aqui? Sou professor de língua portuguesa da cidade de Jundiaí, da Escola Maurício Monique. Vim aqui para protestar contra a reforma da Previdência que o governo Dória quer
imputar a nós, funcionários públicos, de forma criminosa. Chegando aqui, nós fomos recebidos covardemente pela polícia fascista e miliciana do governo Dória. Bomba de gás lacrimogêneo, bala de borracha e gás de pimenta na cara. É essa a forma do PSDB tratar o funcionalismo público. Valeu, muito obrigado, viu? E aí, pessoal, viram os vídeos? Nós podemos nos enganar, as aparências enganam, né? No primeiro vídeo você poderia pensar, nossa, que manifestantes deselegantes, mal educados, baderneiros, estão irrompendo a barreira policial para ir degradar o patrimônio público. Mas, na verdade, nós temos que ler da seguinte maneira: ia ter uma votação que ia prejudicar o funcionalismo público, iria fazer com que eles trabalhassem mais, ganhassem menos e já no próximo mês tivessem mais impostos sobre os seus salários. Sendo que o governo tem 340 bilhões em dívidas com empresas, as empresas têm dívidas com o governo que não paga, e 20 bilhões em isenção para empresas só no ano passado. Inclusive o Ministério Público entrou com uma ação requerendo, mas quem são essas empresas que foram isentas de impostos? Coitadas. Para o quê? Para gerar emprego? Não geraram. E será que isentar a empresa de imposto gera emprego? Que isso é algo econômico? É teórico? De que ponto de vista? Extremamente controverso. Quero dizer, os manifestantes tinham motivos, mas também a Assembleia Legislativa é a casa do povo. Estavam sendo impedidos de entrar em um lugar que, por conceito, por definição, é a casa do povo. As pessoas não queriam entrar empurrando o vidro. Poderia haver controle, só que o governo não queria controle. Ele queria mandar que não entrassem. Infelizmente, muitos tinham entrado do ponto de vista do governo e os outros não poderiam entrar. O segundo vídeo é o professor Eliezer. E eu estava lá, eu testemunhei, tomou 2 tiros de bala de borracha. E tem uma cena simbólica e poética que ele está com um lápis na mão. Ele é professor de português e tomou 2 tiros. Era necessário? A melhor maneira de se tratar um manifestante, ou melhor, um professor? No terceiro vídeo, é uma imagem também que nos traz muitos significados do professor Eduardo orando, né, de frente para quem? Para o batalhão de choque. Veja bem, isso tudo está no contexto onde que o bisneto da Casa Grande, o Dória, disse o seguinte no seu nas redes, né? Primeiro ele diz: não posso deixar de registrar meu repúdio aos atos de vandalismo presenciados durante a votação dentro e fora da Alesp, depredação do patrimônio público, intimidação aos parlamentares, agressão a policiais e desrespeito à democracia. Isso que é coar o camelo, ou melhor, coar o mosquito, engolir o camelo. Porque, sendo bisneto da Casa Grande, quando ele vê um negro se rebelando, é o bagunceiro. Quando ele vê o povo se rebelando, é o rebelde que faz o errado. Porque não querem aceitar pagar menos impostos. Ora, que liberalismo é esse que só é para os ricos, da classe que ele faz parte, sendo bisneto e a sua herança da Casa Grande? Então, o bisneto da Casa Grande não aceita oposição. Isso é antidemocrático. Como que eu ia enfrentar o choque? Só com oração. Não tem como enfrentar tropa de choque. Entende? Eles bateram, fizeram a geral em todo mundo.
dentro e fora da Alesp. A atitude antidemocrática é dele. Mas ele continuou. Mais tarde, ele escreveu o seguinte, falou em entrevista à CNN: quero agradecer aos companheiros docentes que permaneceram trabalhando normalmente no dia de hoje, que foi 20% da rede, no máximo, né? Eles sabem que o governo está com a razão em diminuir o seu salário, fazer trabalhar o mais tempo e com uma aposentadoria menor. Estão satisfeitos e bem remunerados. 2 milhão por mês. Que só foi aumentado por força de lei constitucional que o Supremo impôs. Opa, você tem que seguir o piso. Quer dizer, você tem que pagar os 2.800. O estado mais rico paga o mínimo. Não representam os manifestantes professores a classe baderneira que pretende desestabilizar a honra dessa gestão. Estes sim são os verdadeiros aliados do governo paulista. Vejam bem, ele e o Macris, o Nhonho, o menino mimado que não aceita negativa, o pequeno Nhonho que não queria que os manifestantes entrassem, Macris, que é o presidente da Alesp, assim como ele, deixa claro em suas palavras de que não aceita oposição, que o povo nas ruas é baderna, que o povo nas ruas é tumulto. Então ele não compreende que a democracia se faz com oposições, com diversidade. Porque da casa grande onde ele vem, o escravo tem que ficar quieto e tomar chibatada. Ele diz que trabalha muito, queria ver ele tomar o meu lugar. Ano passado, com 44 horas semanais, andando 15 km de bike um dia, 30 outro. 15 um dia, 30 e 30. Andando de bike para ir voltar do serviço, preparando muita aula, muitas turmas. Muitas turmas. Eram mais ou menos, se eu for ver de cabeça, umas 20 turmas. Umas 20 turmas. Então, veja bem. E assim, o Estado é 2 milhão. É 2 milhão. Tirando todos os descontos. Isso é um bom salário para quem mora em São Paulo, na grande São Paulo? Um custo de vida altíssimo ou seu salário de 30 mil? O trabalho do Dória é fácil comparado com o do professor. Ele tem uma multidão de assessores e de estrutura. O professor, ele nem paga as horas de preparação de trabalho para ele. O do professor, ele conta minuto a minuto do que ele faz. Então, é importante o professor se sentir empoderado e não aceitar o que vem sendo imposto por esse governo que retoma a Casa Grande. E aqueles que vêm da senzala, para eles não tem o direito de falar, tem que aceitar. Tem que aceitar o chicote. Entende? E nós que, ao tentar ter uma vida digna, somos baderneiros e desrespeitosos. Finalmente, na Assembleia foi citado muito Jesus, né? Mas em seus passos, o que faria Jesus? Jesus estava do lado dos cobradores de impostos? Dos fariseus, mestres da lei? Ou do povo? Dizendo para os fariseus se converterem, Zaqueu, um cobrador de imposto corrupto, disse: metade dos meus bens dou aos pobres, e a quem eu defraudei, eu roubei, eu pago 4 vezes mais. Quer dizer, se o Dória fizesse isso, eu acreditaria nele. Mas ele não faz. Ele isenta os seus amigos empresários de impostos em 20 bilhões. Em 10 anos diz economizar 30 bilhões em aposentadoria. Ou são 30 bilhões que deixam de rodar na economia e que vão agora para os fundos de pensão, que vão começar a ligar para os professores e funcionários públicos, já que a aposentadoria vai ser insuficiente. Pessoal, fiquemos com essa reflexão, com indignação, e não aceitemos o chicote. Entende? Porque o chicote desse governo não é para as minhas costas. E é na rua, com uma não violência ativa, com desobediência civil pacífica,
que nós vamos conquistar os nossos direitos. Um grande abraço, esse é o canal Conversa de Professor.